E aí, tudo bem? Será que o Internacional vai ressuscitar o Grêmio no Campeonato Brasileiro? Teremos aí no dia 6 de novembro, no Beira-Rio, o clássico 4-3-4. O confronto que promete ser um grande jogo entre o Internacional e o Grêmio. E tem um componente a mais. O diretor de futebol do Grêmio, Sérgio Vasquez, que recém assumiu junto com o vice de futebol, Denis Abraão, declarou na Rádio Gaúcha o seguinte, acompanha aí. Esse time aí é muito bom, mas olha no currículo quantos levantaram taça. E está acontecendo. Eu não vou deixar assim, eu vou pensar só no Grêmio, não vou falar em nenhum clube. Tem clubes aí que estão muito bem, mas que não ganham nada há muito tempo, porque tem jogadores que não são acostumados a levantar taça, meu velho. Olha, você pense um pouquinho, tem clube muito perto aí que não ganha há muito tempo, que tem jogadores que não estão acostumados a levantar taça. Isso também é mal, se nós olhar para esse outro lado. É um recado para o Internacional, Serginho? Não, subentende claro. O que vocês quiserem. Eu falei no Internacional. Já já eu comento a declaração do Sérgio Vasquez, o que eu penso a respeito disso e da situação do Grenal para Inter e para Grêmio, por mais que tenha os seus objetivos completamente distintos no Campeonato Brasileiro. Antes eu quero que você que não está inscrito se inscreva no meu canal, compartilhe este e outros vídeos com os amigos, comente por favor, dê a sua opinião a respeito do Grenal e também do futebol em geral aqui nos vídeos que estou colocando a cada dia no meu canal. Muito obrigado por aqueles que estão inscritos por aqui. Olha só, o Sérgio Vasquez colocou um componente a mais no clássico Grenal. Ele não está errado em algumas coisas que ele disse. Que o grupo, ele não se referiu diretamente ao Internacional, mas é claro que era o Internacional. O grupo do Internacional está bem, faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O ano passado quase ganhou o título brasileiro, mas não ganhou nada. Ainda não ganhou nada. O objetivo do Inter nem é o título, porque não dá mais do brasileiro, né? Este mesmo grupo caiu diante do Vitória da Bahia na Copa do Brasil. Time que o Grêmio, que está mal no Campeonato Brasileiro, eliminou. Depois, com o Flamengo, aí acabou se complicando e era previsível. Tanto o Inter e tanto o Grêmio pegando o Flamengo naquele momento, era muito difícil que passasse. O Inter até teria um confronto com o Flamengo, na Copa do Brasil não se sabe, né? Porque foi sorteado que o Grêmio pegasse o Flamengo. Poderia, se o Inter se classificasse, ter um outro sorteio. Então uma coisa não é uma chave pronta. Mas na Libertadores sim, se o Internacional tivesse passado pelo Olímpia do Paraguai, teria pego o Flamengo. Mas não, nem isso o Internacional conseguiu, porque o Inter passou por uma estabilidade semelhante à do Grêmio. Não em termos de classificação do brasileiro, mas essa entra e sai de técnicos, né? Desde o Cudê e com a entrada do Miguel Ángel Ramírez, que não deu certo, e aí entrando o Diego Aguirre, que também tem seu primeiro grande revés, que é ser eliminado na Libertadores no mata-mata contra o Olímpia, quando na primeira fase até o Miguel Ángel Ramírez, que não vinha bem, tinha superado a equipe do Olímpia do Paraguai, inclusive com goleada no Beira-Rio. Agora, a situação é completamente diferente. Frente a frente, cara a cara, o momento é do Internacional. O favoritismo, se colocar no campo, aspecto emocional, é do Internacional. O Inter hoje é mais tímido que o Grêmio. Mas também não é mentira o que fala, e não está errado o que fala Sérgio Vasquez, e isso não vale só para agora, mas para sempre, que nos últimos confrontos de Grenal, o Renato falava muito disso. Ele, de certa forma, plagiou um pouco o Renato. Tu desvia um pouco o foco do teu cenário, que é terrível, do Grêmio, é vergonhoso, vexatório, muito pior que o do Inter. Mas tu joga um pouco do foco dos holofotes pro lado do Beira-Rio. E tu cria uma expectativa, tu bota o Internacional numa espécie de paredão. Opa, peraí, cara, se tu tá tão bem assim, ganha do Grêmio. Ganha, confirma o teu favoritismo. E ninguém tem dúvida que o Inter é favorito para esse Grenal. Mas o Grenal, em suma, em resumo,
geralmente pelo equilíbrio das próprias equipes, não há favoritismo. Tanto que o último Grenal é muito próximo da realidade do nível do futebol que os dois estão apresentando até agora, com o Luiz Felipe Scolari no Grêmio e já o Diego Aguirre no Internacional, que da formação ideal do Diego Aguirre só não colocou naquele jogo a escalação considerada titular porque ele tinha o Caio Vidal em vez do Lindoso, um time um pouco mais aberto na arena. Um jogo que foi equilibrado, um clássico que acabou ficando no 0-0. A impressão que dava é que às vezes tem o clássico aquele do medo, que eu não acredito que esse vá ser agora. Os dois vão jogar para ganhar. O que pode acontecer lá no final do jogo do Grenal, se está empatado, talvez o Inter fique mais, não se arrisque tanto assim ao ponto de colocar em risco de perder o Grenal em função de algo mais arriscado, algo mais ousado. Mas isso é muito na hora do jogo, do sentimento. Depende se não tiver expulsão, às vezes tem acontecido tanto expulsões do lado do Inter como do Grêmio. Eles são semelhantes, o que muda é a campanha. O aspecto emocional do Inter também tem sido muito complicado em momentos decisivos nos últimos anos. E é a isso que se referiu o Sérgio Vasquez. Agora não dá para comparar com o aspecto emocional do Grêmio, que hoje é muito pior. Quando tu olha pro vizinho, fica mais fácil, né? Olhando de fora, mas é bom olhar um pouco pro seu cenário também, né? E a situação do Grêmio é lamentável em termos de... O Inter tem uma união de vestiário, um ambiente mais tranquilo. Quando o Inter perde, tem críticas, tem problemas, mas o Inter não está caindo para a segunda divisão. O Inter está tentando buscar e está muito próximo, e vejo com ótimas chances, independente até do Grenal, de se classificar com vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Quando que o Grêmio está assim, ou eu sobrevivo no Brasileirão do ano que vem, ou estarei na Série B. E existe uma coisa que eu tenho falado bastante, que é o seguinte: quando tem um mata-mata, por exemplo, de Copa do Brasil, ou de Libertadores, ou uma final de 2 jogos, no primeiro jogo, quando aquele time goleia e abre uma boa vantagem, a gente diz, ele encaminhou a classificação. Não significa que está classificado, porque tem um jogo da volta, e a gente já viu em futebol algumas coisas se reverterem. O que eu vejo no caso do Grêmio é isso: o Grêmio encaminhou, depois da derrota para o Atlético Goianiense, o Grêmio encaminhou o rebaixamento para a segunda divisão. Ele está encaminhado para ser rebaixado. Porque cada vez que ele tem uma chance de sair do rebaixamento, ele não sai. E aí é o terceiro técnico, né, do Campeonato Brasileiro. Teve Thiago Nunes, o Filipão e agora o Wagner Mancini. E certamente será o último. Não acredito que o Grêmio, a não ser que o Wagner Mancini lá na frente, vendo que não conseguiu nada, deu tudo errado, ele peça para sair. Mas se ele não pedir para sair, o Grêmio vai até o final, mesmo rebaixado, estando rebaixado com ele. Mas isso também não se sabe. Futebol, nesse momento, se troca faltando 3 rodadas, quando ainda há uma mínima chance matemática, se coloca um componente a mais. Mas isso é mais lá adiante. Mas eu vejo o Grêmio encaminhado. Ele só vai reverter isso com ótimos resultados que tiver, não só diante dos adversários de confronto direto, mas principalmente com esse componente Grenal. Realmente, se o Grêmio estiver numa situação boa, ainda os seus adversários estiverem ao seu alcance, e ele vence um Grenal dentro do Beira-Rio, está errado o Sérgio Vasquez em dizer, em querer provocar uma situação, e duvido que aqueles que hoje falam que essa fala foi desnecessária, eu não vejo como desnecessária. É um componente de Grenal, é uma provocação, é uma estratégia. Ela tem 2 lados. Se o Grêmio não consegue ganhar o Grenal, a estratégia vai ficar como ridícula, claro, mas é o risco que se corre. Agora, se ganhar, os mesmos que estão condenando a fala do Sérgio Vasquez agora, eu tenho certeza, anotem aí, peguem todos aqueles que estão falando, não tem por que falar isso, mas no outro dia, se o Grêmio ganhar o Grenal, os mesmos vão estar dizendo, olha só, o Grêmio deu a volta por cima. O Grenal faz isso, gente. A gente sabe que o Grenal faz isso. O mesmo pelo lado do Internacional. O Internacional está encaminhando uma vaga para a Libertadores
E ele vai conseguir até mais. O Internacional vai conseguir tirar o Grêmio do caminho dele, do horizonte, vai estragar o objetivo do Grêmio e ainda vai dar um upgrade para o seu objetivo, que é buscar Libertadores. É uma injeção de ânimo absurda. Então pode falar de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Esse Grenal é um divisor de águas para o Internacional e para o Grêmio. Só há um resultado que pode deixar tudo como está, o empate. Agora, quem vencer vai dar um salto e jogar o outro muito para baixo, né? E se o empate é que não vai acontecer isso. Certamente o Clássico Grenal é o jogo mais importante do ano para o Grêmio e para o Internacional. Eu sei que lá na frente o Grêmio vai ter um jogo que pode, assim, se vencer esse jogo, faltando 1, 2 rodadas, daqui a pouco o jogo contra o Atlético Mineiro já campeão. Se ganhar ou empatar, o Grêmio segue na primeira divisão. Claro que lá na frente, esse vai ser o jogo mais importante. Mas hoje, olhando a tabela e o cenário recente, o Grenal é o grande jogo para o Grêmio e também para o Internacional. Ele independe do Inter, o Inter pode perder o Grenal e ainda assim boas e ótimas chances de ingressar na Libertadores, mas vai ser diferente. Até para o objetivo do ano que vem é a desconfiança no trabalho do Diego Aguirre. Alguém tem dúvida disso? De que o Inter se classificar na Libertadores num ano em que ele não ganhou nenhum título, teve 2 eliminações ridículas contra o Vitória da Bahia e contra o Olímpia do Paraguai, quando ele poderia ter caído lá na frente, não seria ridículo. Foram vexatórias as eliminações do Internacional. Então, num ano que ele já tem isso na conta. Outra coisa, cabe lembrar o Grenal do Gauchão com o Thiago Nunes, que foi campeão, ganha o primeiro jogo, empata o segundo, comemora o título gaúcho. Ou seja, se o Inter está melhor nesse ano, mas nem o Campeonato Gaúcho ele ganhou. Então não está errado isso. Na hora da verdade, o Inter não confirma. E o Grenal tem essa pressão para o Internacional, sim. Eu sei que ele não vai valer nada em termos de Libertadores. Mas na conta do Inter, somando aquilo que eu estava falando agora há pouco, as 2 eliminações, a perda do título gaúcho e a perda do Grenal com um empate na arena, perder o Grenal do Beira-Rio com torcida ainda. Olha, sinceramente, no final do ano o Internacional vai estar, que bom, conseguimos, estamos na Libertadores do ano que vem, eles vão dizer isso, né? E o Grêmio vai dizer, escapamos da Série B ou vamos ter que nos recuperar, estamos na Série B e vamos nos recuperar para o ano que vem. O cenário do Grêmio vai ajudar no cenário do Inter, mas ele não vai apagar se o Grêmio ganhar, e ainda se o Grêmio ganhar e não escapar, claro que daí sim não vai fazer tanta diferença. Mas aí, passado um período, vê se vocês não concordam comigo, passado um período, independente do que cada um conseguir, se o Inter não conseguir vaga, conseguir, esse Grenal, ele vai estar na conta das outras dívidas que o time tem em termos de conquista. O Grêmio, por mais que tenha ganho o Gauchão, a campanha que ele faz no Brasileirão, mesmo escapando e perdendo um Grenal, isso tudo fica na conta de que está tudo muito mal. E estará pior ainda, porque nem o que ele conseguia no passado para dar uma respirada, que era ganhar Grenal, ele não conseguiu mais, ainda mais na hora mais importante. E o Inter também. Nem ganhar do Grêmio ele consegue quando ele está melhor e é favorito. De novo, numa hora importante, ele não consegue. Então é por isso que o jogo tem um componente espetacular em termos de rivalidade, eu digo na parte de disputa, de interesse, de vontade de ganhar dos 2 times, vai ser um Grenal espetacular. À medida que terminarem os jogos que antecedem o Clássico Grenal, já se fala nisso. Imagina o que vai ser o assunto desse Grenal em termos de escalação, público,
estratégia, o que deu errado, o que deu certo, o que vale e não vale. Eu estou antecipando isso aqui, porque ninguém vai falar sobre isso no Inter e no Grêmio. Jornalistas já falam, torcida já fala. Só se pensa nisso na cidade, no estado. Gremista e colorados começaram uma contagem regressiva para o Clássico Grenal. É um tudo ou nada, assim, em termos de valorização do que será ou não uma vitória para cima do maior rival. Então o Serginho Vasquez, talvez ele não tenha feito, me pareceu pela fala, algo intuitivo, assim, né? Largou de improviso aquilo. Ele não foi algo intencional, que ele vou largar isso aí para mudar de assunto. Pode até ser, mas ele não estava errado em perceber que o cenário realmente será esse no Grenal. E já é esse cenário. É só acompanhar os comentários aqui, o que se fala na rede social, o que dizem os torcedores que têm canais no YouTube aqui também. Vejam o assunto, os comentários, o que eles falam. Só se fala nisso. Esse é o assunto do momento. Alguns vão dizer, não tem nada a ver isso, o objetivo do Inter é um, do Grêmio é outro. Não é verdade. O Grenal sempre valeu e sempre valerá muito. E este, olha, é um dos maiores dos últimos anos, desde aquele grande Grenal com público em Libertadores, mas é que agora está voltando o público numa circunstância até pequena, né? Porque o Inter busca uma vaga na Libertadores e o Grêmio tenta impedir um rebaixamento. E a pergunta que está no ar é essa. Será que o Inter vai ressuscitar o Grêmio? Ou vai colocar o Grêmio de vez no caminho da segunda divisão? Te inscreve no canal, estou te esperando aqui. E por favor, comentem bastante o vídeo, tá certo? Mande para os amigos também. Um abraço, até a próxima.